Muito bem, estamos no ar com mais um boletim. Mercado do boi é o nosso tema agora. Um mercado que segue com preços firmes e arroba já consolidada naquele novo patamar dos R$ 310. Esse novo patamar a gente viu se consolidando ao longo da semana passada e a gente começa essa semana com esses níveis já estabelecidos em São Paulo principalmente. Mas e a partir de agora, o que pode acontecer? Como deve se comportar a demanda? Quem está puxando essa alta da arroba e principalmente marcando esses 310 aí na arroba? Aparentemente é a exportação, mas vamos conversar com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para entender melhor um pouquinho desse comportamento dos preços e para onde que a gente pode ir. Fernando, bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana começando e aparentemente com a mesma firmeza que encerrou a semana passada, Fernando. Primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham. E sim, é exatamente isso. O mercado do boi gordo nesse ano de 2021, ele pode ser, a gente pode dizer que ele é pautado pela resiliência. A gente vê preços muito firmes, apesar de uma demanda doméstica bastante deprimida. Lógico, esse teto dos R$ 310 ainda não foi superado. E o que tem puxado a fila aí nesse comportamento dos preços da semana passada, que a gente viu negócios a 310, como você bem falou, são os frigoríficos exportadores. A movimentação cambial aí, que a gente vê o real muito desvalorizado hoje, por exemplo, a gente já trabalha com o real acima de 5,70 por dólar, né? Isso motivou o frigorífico exportador a pagar um pouquinho a mais aí pela arroba do boi gordo no mercado paulista. Muito bem, agora isso se estabelece como uma tendência ou é uma questão pontual específica para o boi China, Fernando? A questão é que esse animal padrão China acabou levando os outros tipos, levou também preços mais altos dos outros tipos de animais. Né? A gente está numa situação de escassez de oferta. Para ter ideia, o abate de janeiro de 2021 ele caiu 10% em relação ao abate de janeiro de 2020. O abate de janeiro de 2020 já foi muito pequeno, já foi o menor janeiro aí da década. Então, já tinha sido um abate pequeno. De 2021 foi ainda menor. Então, a gente está num cenário de restrição de oferta muito grande. A disputa por qualquer tipo de animal no mercado brasileiro é bastante acirrada. Tanto que a gente tem muitos frigoríficos, muitas unidades frigoríficas anunciando férias coletivas. Tem frigoríficos do Goiás em férias coletivas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Tudo isso, a alegação para esse tipo de estratégia é escassez de matéria-prima. Então, realmente, a gente está num cenário de oferta muito restrita e esse é um dos elementos principais aí para essa sustentação dos preços, para todo esse movimento que a pecuária de corte vê nesse primeiro trimestre de 2021. Esse fechamento, ou pelo menos essa saída momentânea dos frigoríficos aí das atividades, pode ter um impacto imediato aí na formação dos preços, Fernando? Por enquanto não, são questões regionalizadas, tá? Mas como a oferta é muito restrita nesse momento, a gente tem até uma perspectiva de avanço dessa oferta aí na última semana de março, quando já vai ter um pouco mais de animal de pasto apto ao abate, mas de qualquer maneira isso também vai pesar bastante a decisão de venda do pecuarista. O que acontece? Por se tratar de rebanho extensivo e como a pastagem tem uma condição favorável nesse momento, ele tem uma capacidade maior de retenção. Então é nisso que o mercado vai acabar, vai manter uma dificuldade de obtenção de animais terminados até o final de março. Então o cenário não melhorou em função dessa mudança de estratégias dos frigoríficos. Lógico, os frigoríficos estão tentando mitigar os efeitos aí dessa escassez de matéria-prima, mas até o momento não há sintomas aí que apontem para a queda dos preços assim de uma maneira contundente. A tendência realmente é que daqui até o final do mês, em São Paulo, por exemplo, os negócios sigam aí flutuando em 300 a 310. Para romper esse 310, realmente precisa de alguma coisa em relação à demanda que justifique preços ainda mais altos. Talvez uma desvalorização mais agressiva do real, talvez um processo de melhora da demanda doméstica, que parece improvável nesse momento, né? Mas, de qualquer maneira, precisaria de uma mudança desse perfil de consumo para justificar aí preços ainda mais altos da arroba do boi gordo. Você citou várias regiões aí onde os frigoríficos estão fazendo essa
redução do abate, enfim, dando férias coletivas. O motivo é falta de animais, mas de uma forma geral, o frigorífico está perdendo dinheiro, Fernando? Principalmente aqueles que atuam apenas no mercado doméstico. Então, o frigorífico exportador, ele ainda conta com uma receita, ele ainda conta com boas vendas, apesar da queda das exportações no primeiro bimestre. A gente vê um resultado operacional bom para esses frigoríficos. Agora, para os frigoríficos que atuam apenas no mercado doméstico, a situação é muito delicada. A situação é bastante complicada porque a demanda doméstica não apresenta grandes sinais de melhora. Esse é um ponto, um aspecto que a gente precisa sempre avaliar. A demanda doméstica não deve melhorar neste momento. A gente vem numa situação de economia bastante deprimida e a necessidade de lockdown em vários estados mantém essa demanda assim arrefecida, deprimida e ainda com todas as incertezas em torno do auxílio emergencial, que ainda não foi anunciada essa extensão, que ano passado foi um fator muito importante para oferecer um suporte a esse consumo de base. Tira, inclusive, a participação dos restaurantes nessas compras, né, Fernando? Exatamente. Com essa mudança em vários estados, aí, com restaurantes funcionando basicamente em delivery ou takeaway, a situação da demanda do varejo muda bastante. Passa a se depender mais da demanda de supermercados no frigir dos ovos, né? Mas a demanda de restaurante e bares acaba ficando deprimida. Imagine que esses estabelecimentos não farão estoques assim de uma maneira tão agressiva em função dessas incertezas em torno da demanda. Ou seja, então temos um cenário que já tinha uma demanda fraca, pode enfraquecer ainda mais. Exatamente. Então, por mais que haja uma necessidade de lockdown em função de todos os problemas sanitários que a Covid nos traga, o impacto econômico é grande. A gente não tem como desviar disso. Há consequências econômicas em função dessas estratégias de lockdown e não tem como a gente desviar desse tipo de situação. Ano passado inteiro foi assim, infelizmente, né? Acabou gerando todas essas distorções em relação à economia mundial, não foi só aqui no Brasil que isso aconteceu. E agora, 2021, iniciamos um ano ainda turbulento, um ano complicado e com muitas incertezas em torno da retomada da economia brasileira. E esse ano, nesse momento, não dá para esperar uma reação do consumo dessa carne de supermercados, né? Querendo ou não, o patamar da carne bovina ele segue bastante proibitivo. Isso segue naquele processo de transferência de demanda, uma busca cada vez mais agressiva pelo consumo de carne de frango, por ovo, que são proteínas mais acessíveis. Como a gente já conversou, o consumidor médio está descapitalizado, então ele vai buscar alternativas ao consumo. A carne bovina vai acabar ficando aí escanteada. A preferência vai por proteínas mais acessíveis realmente. Muito bem. Hoje, quanto que está ou como é que estão os preços da carne no atacado, Fernando? Boi casado, a gente está trabalhando aí na faixa de R$17,80 a R$18 por quilo, pensando isso no mercado paulista, tá? Houve uma ligeira reação aí da semana passada para cá, que pode ser explicada pela entrada dos salários na economia, isso motiva a reposição entre atacado e varejo, movimento tradicional, mas o movimento foi discreto, não foi uma alta assim consistente, não subiu 50 centavos a R$1, foi coisa de 15, 20 centavos aí, mas enfim, já é algo positivo, mas de qualquer forma a margem dos frigoríficos continua muito apertada. Dá um exemplo para gente. Quanto equivale aí um boi hoje e quanto se compra, né, o boi hoje no mercado tradicional? Considerando apenas mercado paulista, você não encontra boi em São Paulo abaixo de R$300 por arroba, isso falando em lotes pequenos, etc. E aí você consegue ter umas negociações de 300, R$301, tá? Mas somando todos os produtos que os frigoríficos aqui no mercado doméstico, no mercado de São Paulo, a gente vai trabalhar aí com uma equivalência de mais ou menos R$280 a R$281. Então, realmente, assim, é uma margem bastante apertada. As contas realmente não estão fechando legal para esses frigoríficos que estão habilitados apenas aqui a atuar no nosso mercado doméstico.
Vamos lá então, 281 você já está considerando subprodutos? Sim, incluindo couro verde, incluindo sebo bovino, incluindo qualquer outro tipo de subproduto que surja no abate, né? Então, realmente é uma situação bastante delicada, bem complicada. O que justifica, reforça inclusive essa tendência de fechamento, portanto. Exatamente. Do ponto de vista da indústria, não tem lógica você seguir operando aí com uma dificuldade operacional tão grande. Então, esse pé no freio que os frigoríficos estão colocando realmente é justamente uma tentativa de deixar mais brando esse período de que a oferta é muito restrita realmente. É um Margem. primeiro Desculpa, pode complementar. Não, não, tranquilo. É um primeiro trimestre em que eu nunca, né, em todos esses anos de carreira, eu nunca tinha observado um período de oferta tão restrito para um primeiro trimestre. Uhum. Então, é realmente impressionante o que está acontecendo aí na pecuária em 2021. Trimestre quase inteiro, né? Estamos aí Sim. já indo aí para os primeiros 10 dias de março e nada de boi aparecer. Alguma expectativa aí, Fernando? Bom, como eu já mencionei, na última semana de março deve haver uma melhora da oferta, mesmo que pontual, tá? Mas de qualquer maneira vai depender da decisão de vendas do pecuarista. Como Tá. ele tem uma capacidade maior de retenção aí, mas a partir do segundo trimestre a gente deve atingir o auge da safra de boi gordo, e é aí que provavelmente os nossos preços aqui no mercado doméstico tendem a atingir seu ponto de mínima. Mas essa mínima aí vai ficar provavelmente entre 285 e 290, mantendo todas essas condições normais, né? Com uma China comprando bons volumes de carne, exportação em bom nível. Querendo ou não, a gente está no momento do ciclo pecuário em que o preço do animal de reposição também está muito elevado, negócios de bezerro acima de R$ 3.000 por cabeça em todo o Brasil. Então, para o pecuarista aí, o que está negociando direto com o frigorífico, a situação também não, de custos, a estrutura de custos também é pesada nesse momento. Fernando, eu me lembro que a gente conversou em algum tempo atrás sobre a expectativa em relação à China e que isso seria desvendado, né, agora no mês de março. Eu sei que o mês está só começando, mas já deu para perceber alguma tendência aí de como vai ser o comportamento de compra da China? Ou pelo menos tem fatores que fazem a gente criar cenários positivos aí para a demanda chinesa? Dentro da China, nesse momento, a gente tem uma série de distorções de notícias. O governo chinês está dizendo que o plantel de suínos está muito próximo do patamar pré-PSA, já antes da peste suína africana, que está quase tudo nos conformes. Mas as notícias que a gente vê de agências internacionais, consultorias privadas, mostram uma situação diferente. Inclusive, uma indústria de genética, na semana passada, disse que a PSA ainda é muito presente dentro do mercado chinês, que há muitos casos da doença, a taxa de letalidade não é tão alta assim dessa nova cepa, mas que ela causa esterilidade na matriz. E que isso vai atrasar essa recomposição do plantel de suínos dentro do território chinês. Então, tem essas divergências. A OIE, que é o órgão internacional responsável por esses relatórios de sanidade animal, ainda não se manifestou com clareza em torno dessa nova cepa, em torno de novos casos dentro do território chinês. Então, para a gente continuar avaliando o que está acontecendo na China, existem duas alternativas nesse momento. A primeira delas é acompanhar de perto o fluxo de embarques dos principais players do setor carnes, União Europeia, Brasil, Estados Unidos, Austrália, todos os países que se beneficiaram aí dessa lacuna de oferta formada pela China. E o outro ponto é ver a curva de preços doméstico dentro do mercado chinês. Os preços da suinocultura apresentaram alguma queda aí pontual dentro da China, mas de qualquer forma continuam em patamar muito elevado. Então, temos que ficar atentos a esses movimentos, uma vez que as informações em torno dessa recomposição do plantel dentro da China ainda são muito díspares, né? A gente vê todo tipo de notícia todo o tempo, então tem que ficar bastante atento em relação ao que é factível, né? O que a gente tem de factível é a curva de preços doméstico e é o fluxo de embarques. E nesse momento, quando a gente consegue observar esses dois fatores que você citou, eles estão positivos. Positivos no sentido, a China está demandando. Por enquanto, ainda vemos uma China ativa no mercado.
gente vê uma pontual queda aí nas exportações de carne bovina, por exemplo, mas a gente tem que pensar também que o nosso mercado doméstico a gente está com pouca oferta de animais terminados. Isso impactou um pouquinho aí nas nossas exportações de carne bovina no primeiro bimestre. Somado a isso, a China estava naquele período de latência em função do novo lunar, foi menos ativo, atuou menos, mas tem outros sintomas que indicam que a China vai demandar bastante proteína animal. Por exemplo, ela leiloou estoques públicos recentemente. Ela leiloou estoque porque está precisando abastecer seu mercado doméstico, né? Ela não ia leiloar estoques sem uma motivação clara. Então, a gente tem sintomas de que a China vai se manter no mercado aí pelo menos no curto prazo. Essas notícias aí que a gente vê de recomposição do plantel e assim por diante podem ser uma tentativa do governo chinês em baratear preço internacional de proteína animal, que é bastante factível, né? Se você pensar que 1 quilo de carne bovina dentro do território chinês é quase $14, então é natural que ela queira baratear esse preço, esse valor que o consumidor doméstico dela paga pela carne. Então é totalmente compreensível. Muito bem. Bom, então, de uma forma geral, ainda temos cenários que indicam que os preços devem seguir firmes. A gente tem aí a possibilidade de uma volta de oferta só no final do mês de março, e mesmo assim vai depender da postura do pecuarista, se ele quer ou não vender esse animal de uma vez só, ou se ele vai fazer isso de forma compassada, e daí a manutenção de preço estaria também assegurada nesse sentido. A gente precisa ver o comportamento da demanda interna e, mais do que isso, o comportamento da demanda externa, principalmente a chinesa. Se a China se confirmar vendedora, ela vai continuar dando sustentação para os frigoríficos de mercado externo aí, pelo menos manterem os preços nos níveis que a gente está vendo, certo? É exatamente isso. Esse é o resumo, né? Continuamos no mercado externo dependentes da China. A China continua, para você ter ideia, só considerando janeiro foi 50% de tudo que o Brasil exportou de carne bovina. Então, a gente continua muito dependente em relação ao mercado chinês. Então, qualquer notícia que venha de dentro da China, ela vai trazer um impacto para a pecuária brasileira, para a suinocultura brasileira. Então, é fundamental realmente você observar o que está acontecendo. Nossa demanda doméstica, não tem muito o que a gente fazer em relação a isso. Apenas torcer para que a nossa atividade econômica se recupere o mais rápido possível, para que o nosso mercado doméstico tenha capacidade aí também de voltar a suportar preços da carne bovina no patamar que a gente vê hoje. Isso aí. Fernando Henrique Iglesias, obrigado, meu amigo, pela sua participação mais uma vez conosco, e volte sempre. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos, até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, as informações do mercado do boi, fazendo toda uma composição de cenário aí para que a gente possa entender para onde esses preços devem caminhar. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi, lá em São Paulo. De olho na tela, você acompanha comigo. Março, 306,25, está com queda de 0,57%. Abril, 304,30, queda de 0,23%. O maio, 298,60, queda de 0,47%. Junho ainda não mudou. R$ 299,00 por arroba é o preço do fechamento da última sexta-feira. O indicador CPEA do boi fechou a R$ 301,10. Esses são números da última sexta-feira, com uma queda de 0,94%. Com esses números, nós encerramos mais um boletim do mercado do boi. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.